Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Delas, mais um episódio do nosso podcast, do nosso grupo 1 de PEP, de Medicina da Unidep. Hoje, então, a gente vai ter a presença da nossa psicóloga Jéssica, junto com a Natália e com a Mariam, para a gente conversar um pouquinho sobre diferentes assuntos, mas abordando a mulher. Então, obrigada pela tua presença hoje e é com você. Imagina, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E acho que é sempre bom a gente trazer um pouquinho mais sobre a saúde da mulher, né? É sempre necessário. É um assunto bem importante. Obrigada, Jéssica, pela presença. Imagina. E conte um pouquinho pra gente da tua trajetória. O que te levou a trabalhar com a saúde da mulher? Então, minha trajetória começou na psicologia. Sempre gostei de psicologia hospitalar, né? Então, a minha ideia era me formar e trabalhar em psicologia hospitalar. E já durante a faculdade, eu comecei a fazer estágio dentro do hospital e no estágio eu precisava atender gestação de alto risco, que era divisão de grupo e precisava fazer os atendimentos. E eu atendia UTI adulto, então eu atendia público geral e atendia gestação de alto risco. Quando eu me formei, como meu objetivo era trabalhar em hospital, surgiu uma vaga no hospital aqui em Pato Branco mesmo, e aí eu já mandei meu currículo, né, já fui atrás, que era o que eu gostava de fazer. Aí eu fui selecionada e me designaram para a área materno-infantil porque eu já tinha um certo contato com o público da gestação de alto risco, já tinha estudado um pouco. Então, aí eu senti necessidade de me especializar mais, porque na faculdade o contato que a gente teve foi só em estágio mesmo. Então, a gente não teve nenhuma matéria específica para falar sobre a perinatalidade, sobre a saúde mental nessa fase. Então, foi algo que eu senti necessidade de me especializar e fui atrás. Então, aí eu comecei a atender gestação de alto risco, alojamento conjunto, centro obstétrico, UTI neonatal, toda a parte materno-infantil. Eu comecei a acompanhar desde que eu me formei. Aí eu comecei a pós-graduação no Pequeno Príncipe, que é em saúde geral, né, e hospitalar. E aí também fiz a formação em psicologia perinatal pelo Instituto Mater Online. Então, foi algo que eu fui me aprofundando e eu vejo, assim, que tanto por gosto pessoal, quanto por questões pessoais, eu acho que a nossa história de vida influencia em tudo, né? Tudo que a gente escolhe, tudo que a gente faz. E aí, eu acabei migrando mais para a saúde da mulher. Hoje, eu atendo só mulheres e hoje eu atendo só em clínica, trabalho com orientação de psicólogos, com atendimento de mães, com atendimento de mulheres em diferentes fases da vida. Mas, hoje, o meu foco é esse atendimento mesmo. Não, eu só atendo homens quando é pai, no caso, né? Que eu acompanho a gestação, puerpério, então nesses casos eu atendo. Se não, somente mulheres mesmo. E há quanto tempo tu tá trabalhando com isso? 6 anos já. 6 anos. Já vai fazer 7 anos agora em janeiro. Jéssica, e como é o seu dia a dia, assim, com as mulheres que te procuram? Como que é os assuntos que você aborda com as mulheres que vêm te procurar por conta da saúde? São assuntos diversos, assim. Então, acho que a gente pode separar em nicho maternidade e um nicho de saúde da mulher no geral, né? Em questão de maternidade, a gente tem tanto a questão da descoberta da gestação, quanto de mulheres que estão tentando engravidar, às vezes mulheres que desejam ter um filho e ainda não conseguem, aí vai passar, por exemplo, algum processo, acompanhamento médico, vai fazer uma FIV, sabe? Então, tanto nesse caso, quanto durante a gestação, acompanhamento de pré-natal psicológico, acompanhamento no pós-parto, puerpério, quanto questão de rotina mesmo, né? Essa adaptação com a maternidade, essa adaptação ao ser mulher e o ser mãe ao mesmo tempo, que é uma mudança muito grande, que mexe muito com as emoções, então vem meio que nesse geral, assim. E quando a gente pega a mulher não mãe, a gente tem questões profissionais, muito questão de relacionamento, questão corporal, vem bastante, questão de ansiedade, né? A ansiedade depois, principalmente da pandemia, ela deu um boom, assim, né? A gente tem níveis altíssimos de ansiedade, então são os quadros que é mais comum da gente acompanhar. E quando a gente fala, assim, da saúde da mulher de uma forma ampla, quais são as questões que são mais específicas da mulher, como o ciclo menstrual, essa questão do autoconhecimento da mulher mesmo, como que você aborda, o que você acha importante tratar?
Eu acho que a mulher, ela é um ser único, assim, né? Então, acho que é importante, quando a gente trabalha com uma mulher, dentro da questão da saúde mental, a gente trabalhar desde a infância, sabe? Porque a mulher já começa a se formar como homem também, mas a saúde mental da mulher é muito característica desde a infância. Porque a mulher tem muito uma questão de pressão social, né? Desde menininha, desde pequenininha, espera que tenha um comportamento de tal jeito, que sente de tal jeito, que coma, que fale, que estude de tal jeito. Então, é esperado da mulher, às vezes, um comportamento de cuidado, às vezes um comportamento de tal e tal jeito. Então, a menina, ela já cresce desde pequena com cobranças, com pressão, com uma cultura, com uma sociedade que exige um perfil dela. Então, quando a gente trabalha a saúde mental da mulher, claro que, no meu caso, eu sempre vou focar no objetivo dessa pessoa, né? A abordagem que eu trabalho na psicologia é uma abordagem que a gente trabalha de uma forma focal. A gente vai trabalhar dentro da necessidade dessa pessoa, que às vezes vai vir, por exemplo, por uma questão de ansiedade, por uma questão de trabalho, mas dentro disso a gente vai investigar todas essas questões, né? Então, a questão da adolescência, como a Natália falou, né? A questão da menarca, da primeira menstruação, a questão do desenvolvimento dos ciclos, porque aí a gente tem questões, principalmente na adolescência, que vão gerar alterações de humor, né? Já é natural que um ciclo menstrual gere alteração de humor, ansiedade, aí todas as mudanças corporais, né? O desenvolvimento dos seios, a questão da mudança, a definição das curvas do corpo, tudo isso vai gerar sentimentos e tudo isso vai gerar ali, às vezes, uma dificuldade de se identificar como pessoa. Então, tá num processo ali de construção de identidade, né? E a gente considera, assim, cientificamente, que a menarca, a gestação e a menopausa são períodos de transformação da personalidade da mulher. Então, a personalidade começa a se moldar ali quando a gente tem a menarca, quando a gente tem a gestação, a personalidade pode mudar dessa mulher. Então, é tão intenso emocionalmente que pode gerar essa mudança, e na menopausa também. Então, para a gente ver essa intensidade. Então, todas essas fases da vida da mulher, a gente precisa entender para ir aprofundando e, digamos que, abrindo cada um desses detalhezinhos, assim, para conseguir trabalhar o hoje. E em cada uma dessas fases, aí que entra, né, o papel da psicoterapia, porque se você não tiver o autoconhecimento, não tiver ferramentas para lidar com isso, muitas vezes a gente vai aceitando, né? Aceitando o que a sociedade impõe, aceitando o que as pessoas do convívio impõem, e não vai ser algo legal, né? A pessoa não vai se sentir bem, vai ter outras decorrências na saúde física e mental por conta disso, né? Eu acho que muito dessa questão de autoconhecimento também a gente tem nessa questão de comparação, se for ver, né? Porque uma coisa é eu me conhecer, eu saber o que eu gosto, por exemplo, de vestir, como eu gosto de usar meu cabelo, o que eu gosto de fazer no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho, de lazer, eu saber como eu gosto do meu corpo, como eu me sinto bem com o meu corpo. E quando você tem esse autoconhecimento, não, eu sou assim, eu gosto de mim assim, eu funciono desse jeito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta muito de festa, eu sou mais caseira e tal. Beleza, você não precisa se adaptar com aquela pessoa que é super festeira. Existem maneiras de ter pessoas e conviver com pessoas sem precisar se comparar, sem precisar ser igual. Eu acho que no mundo, na sociedade que a gente vive hoje, tem muito de comparação, né? As redes sociais trazem muito isso, trazem muito essa vivências às vezes que são perfeitas, né? Entre aspas. Mas não são reais, né? Mas não são reais. Então, o quanto é necessário esse processo de autoconhecimento para a gente conseguir viver de uma forma leve mesmo, sabe? Viver de uma forma autêntica. Que se eu tô vivendo... um corpo perfeito, né? Que se eu tô vivendo desse jeito, eu me sinto bem desse jeito, tá bom para mim, é isso que importa. E eu até diria que tem um pouco da questão inversa, assim, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu sei que eu sou assim, eu sou reclamona, eu sou difícil de lidar mesmo, mas aí tem toda uma coisa por trás que chega ali, né? Sim, com certeza. E normalmente tem algumas defesas que trazem isso, né? Então, eu sempre falo assim, a gente precisa do autoconhecimento, precisa se conhecer, saber o que é bom pra nós, e muita gente fala que é egoísmo, né? E na verdade não, é uma questão de amor próprio, de você se conhecer, mas ao mesmo tempo, ninguém é o alecrim dourado, né? Todo mundo precisa também reconhecer ali o que pode ser mais difícil, que as outras pessoas... Tem até uma frase no Instagram que fala assim, eu faço terapia para também não prejudicar o outro,
com os meus problemas, né? Então, para não projetar no outro aquilo que é meu, que está mal resolvido em mim. Então, isso também é super importante, né? Então, ao mesmo tempo que o autoconhecimento ele traz esse empoderamento, essa segurança, essa confiança, ele também faz você perceber que você não é o alecrim dourado e que nem sempre você vai estar certo e que às vezes a gente precisa reconhecer, não, às vezes eu sou um pouco chata e tudo bem, a pessoa tem direito de me achar chata, né? E que tá tudo bem também. Então, acho que os dois lados, como você falou, a gente reconhecer, né? E é sempre uma coisa muito mais profunda, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, parece que é difícil de você palpar, né? O que é isso de verdade? Mas é uma coisa muito mais profunda e que enroscam em coisas na gente que a gente sozinho não consegue trazer à tona, né? Então, o profissional ajuda a gente vasculhar, andar por lugares assim que a gente não imagina. É bem importante. Tu lida, tipo... Só fugindo um pouquinho do Fica foco de à mulher. vontade. Quando, tipo, o paciente, tu sabe que ele, tipo, tá mentindo, que ele não é a vítima, assim. E tem como perceber, né? O psicólogo geralmente se liga, sim, né? Sim. Só que normalmente, quando acontece esse tipo de situação, normalmente o paciente ele não tem essa consciência, sabe? Não é como se fizesse de caso pensado. É como se fosse um sintoma que ele não está identificando. Então, eu não vou... É como se eu tivesse um prato de comida muito quente. Eu não vou ali no meio porque eu vou me queimar, né? Então, eu vou aos pouquinhos, eu vou trabalhando com a pessoa para que a pessoa tenha essa percepção de que talvez tenham outros lados da história, de que talvez ela pode ter alguns comportamentos que estão influenciando negativamente, para que a pessoa consiga perceber, porque normalmente quando acontece isso, a pessoa não tem essa consciência. Então, a gente tem que mostrar com todo cuidado, assim, mostrar e trazer para a consciência essas percepções, sabe? Seria aquela coisa de que ela mente pra ela mesma, né? Literalmente. É o inconsciente falando, assim, né? Acho que a gente vai ter que abrir um outro podcast pra trabalhar isso, sabe? É um assunto que rende bastante, é Sim, bem legal. e é legal de falar também. E sobre essas cobranças em cima da mulher, assim, que você percebe como demanda das pacientes, o que mais tu sente, assim, de trabalho, de relacionamento, mas quais pontos dentro de todas essas esferas, assim, que mais enroscam nas mulheres? Eu acho que são muitas, né? Pelo menos, assim, a maioria das mulheres que eu acompanho, eu acho que por conta de todo esse contexto histórico, cultural também, tem uma cobrança de ser boa em tudo. Né? Então, a maioria das mulheres, é muito difícil você conversar com uma mulher que ela tá super zen, assim, vou ganhar tanto e tá tudo bem. Eu, tipo, vou chegar em casa, tenho os filhos para cuidar, a casa inteira para limpar, mas tá tudo certo. Não. É muito difícil encontrar uma mulher que fique totalmente tranquila. Por quê? Porque a mulher quer fazer tudo e quer fazer tudo bem feito. Então, o que normalmente vem em relação a esses pontos específicos, vamos pegar, por exemplo, questão de trabalho. Quer ser uma ótima profissional. Quer ser boa naquilo que faz. Quer ser referência naquilo que faz. Aí ela é mãe. Ela quer ser uma ótima mãe. Ela quer estar presente para os filhos dela. Ela quer dar toda a atenção. Ela não quer falhar como mãe. Ela não quer cometer os erros que ela sofreu, por exemplo, os erros que os pais cometeram. Aí vai pegar, por exemplo, a relação com o corpo. Ela quer, muitas vezes, estar dentro de um padrão, né, social. Às vezes ela quer estar magra, às vezes ela quer fazer exercício. Então, a mulher ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso gera um desgaste emocional muito grande. Então, quando a gente pega uma mulher que tem todas essas funções, a gente precisa entender o que cabe, né? O que é possível. Então, vai ser uma ótima profissional, mas vai ser uma ótima profissional como? Dentro do possível de cada uma, né? Porque, às vezes, a mulher se coloca uma pressão, assim, muito grande, porque ela está se pressionando, porque pressionaram ela, porque culturalmente tem essa pressão, e aí é meio que um ciclo, assim, sabe? É da mulher, né? Queria, tipo, abraçar tudo. E normalmente a gente não vê isso no homem, né? Tipo, ele já tem as coisas mais, não, isso eu já resolvi, isso eu vou fazer depois. E a gente fica com tudo ao mesmo tempo na cabeça, assim. Não, e até um exemplo engraçado, assim, pensando nisso, né? Eu sempre atendo normalmente casais quando eu faço acompanhamento de pré-natal. E eu faço um atendimento com o homem, mas
existem mais atendimentos com a mulher, porque a mulher funciona mais também, né? Ela se preocupa mais, assim, normalmente. E atendendo, assim, casais, é engraçado de perceber, por exemplo, quando aproxima do parto. Às vezes a mulher, ela tá super ansiosa, porque ela tá pensando na roupa X, no lencinho tal que ela não comprou, e aí tem que estar organizado, tem que estar banheira, carrinho comprado, tem que estar o quarto arrumado, nanana. E o pai tá lá assim, ó, não, vai dar um jeito. Se faltar fralda, a gente vai e compra. Depois. Tá tudo certo. No dia a gente vê. Sim, no parto do Miguel, do meu primeiro filho, eu lembro que eu deixei todas as bolsas arrumadinhas, assim, com todas as coisas que precisava, assim, detalhes, né? Tipo, até, sei lá, a bolachinha que eu ia comer durante o parto, sabe? E aí faltavam algumas coisas que eram coisas que eu ia usando, tipo, sei lá, o carregador de celular, a minha escova de dente, não eram coisas que eu podia deixar só lá na mochila. Eu fiz um bilhetinho, colei na mochila, ó, aqui falta isso pra você colocar, aqui falta aquilo, que se eu entrasse em trabalho de parto, daí ele podia resolver. E eu só consegui sossegar depois de organizar assim. Então tem muita diferença, né? Sim. Na verdade, foi uma correria e... Nada, eles né? tudo bem. No fim, o bilhetinho nem adiantou. O bilhetinho foi em casa. E o que mais que a gente ia falar em relação a isto? Agora, voltando um pouco mais o assunto para a gestação. Qual que é o impacto, assim, vivido pela mulher que ela não consegue ter um filho futuramente, assim? As queixas dessa mulher, como que tá o psicológico dessa mulher, que sabe que ela não vai poder ter uma gestação em frente. Que não vai poder gerar Isso. biologicamente. São impactos bem importantes, assim, a gente são casos que precisa realmente do acompanhamento psicológico, alguns casos precisa do acompanhamento psiquiátrico também, mas que primeira coisa que eu acho que a gente pode falar é que vivencia um processo de luto muito grande. Né? Então, o processo de luto por não poder ser mãe biológica, por não poder viver tudo aquilo que sonharia, que gostaria, é um luto muito intenso. Né? E aí, a gente partindo desse início desse luto, a gente pode ter o desenvolvimento de uma ansiedade, de uma depressão. Então, são características que a gente precisa estar muito atento, sabe? E é importante, assim, a gente trabalhar, por exemplo, né, de forma prática, qual que é o sentimento dessa mulher, o que é ser mãe, o que significa ser mãe para essa mulher, né? Se existe possibilidade de ser mãe sem ser mãe biológica, né, de adoção, de outras formas. Existem mulheres que desejam, existem mulheres que acabam preferindo então não ter filhos, até como ressignificar a vida a partir disso, né? Então, como viver a vida de uma forma que seja agradável, que seja boa, que seja saudável, sem essa possibilidade de ter filhos. Mas para a gente chegar nisso, primeiro a gente precisa trabalhar o sentimento. Então, o sentimento ele vem com toda a intensidade. Aí todos os processos de luto, né? Tristeza, raiva, barganha, a negação, né? Então, todos esses processos de luto a mulher vai vivenciar nessa fase até que ela esteja segura emocionalmente para conseguir digerir assim essa situação. Mas são casos assim que a gente precisa estar muito atento, sabe? Porque pode apresentar sintomas depressivos, pode apresentar sintomas mais ansiosos, desenvolver alguns transtornos, então precisa bastante dessa atenção. E existe algum tipo de prejuízo que pode gerar, vamos supor, tipo no caso da pessoa que não conseguiu gestar e adota um filho, algum cuidado, algum olhar mais delicado que deve ter com essa mãe, com a relação da criança? Sim, sim. E é super importante ser trabalhado isso para que não seja projetado nessa criança adotiva um papel que não é dela. Então, essa criança que é adotada, ela não está vindo para preencher um lugar de um filho que não existiu. Ela está vindo para preencher o lugar que é dela. Então, a gente precisa também trabalhar o emocional desses pais para que eles tenham, assim, na consciência, no sentimento de que é outra maternidade, é outra paternidade. Não é menos filho, não tem nada de diferente. É a mesma coisa como se tivesse perdido um filho biológico e aí engravida novamente, sabe? De entender que é outra relação com esse bebê, com essa criança, que essa paternidade, essa maternidade tem um significado com essa criança. Assim como com cada filho, a maternidade e a paternidade tem um significado que é único. E se colocar no lugar de respeitar, né, a criança, de conhecer ela, né, bem diferente. Isso independente, até com o bebê, né, a gente vai conhecendo o filho. Vai descobrindo no dia a dia. E quando são gestações não planejadas ou não desejadas, o que mais surge, assim?
demanda. Isso eu acho um ponto importantíssimo, porque a gente tem, assim, pesquisas que trazem que mais de 60% das gestações não são planejadas no Brasil. E quando a gente para pensar sobre isso, a primeira reação dessa mulher não vai ser pular de alegria. Né? Se ela não estava planejando, não estava esperando, a reação dela provavelmente vai ser outra. Né? Então a gente precisa falar sobre isso, porque o que acontece? Essa mulher, ela vai às vezes ficar triste, às vezes ela vai ficar desesperada, às vezes ela vai ficar nervosa, às vezes ela vai ficar com raiva, ela vai pensar o que eu vou fazer da minha vida, o que vai ser minha vida agora, né? Porque não estava nos planos. Às vezes essa mulher, ela estava planejando uma viagem para o ano que vem, às vezes ela estava planejando só a carreira profissional dela, construir uma casa, estava planejando outras coisas e não um bebê. Ela estava começando uma faculdade. Tinha outros planos. Um colega aqui presente. No meu caso, que descobri que estava grávida um dia depois que fiz a matrícula na faculdade. Então, fiquei cabelo em pé. São planos totalmente diferentes, tudo. né? Então, quando essas mulheres chegam, assim, para o consultório, normalmente existe esse desespero do que vai ser da minha vida agora, essa preocupação e todos esses sentimentos, e ao mesmo tempo uma cobrança de, meu Deus, eu não posso rejeitar esse bebê. Eu não posso não amar esse bebê, e muitas vezes eu escuto, como é que eu não amo esse bebê? Eu não amo esse bebê, é possível isso, é normal isso, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, e não é a pior pessoa do mundo, né? A mesma coisa que fosse qualquer outra situação da vida que você é pego desprevenido, né? Você não vai reagir necessariamente com alegria, né? E o que é importante? A gente respeitar o sentimento. O apoio também, né? É muito importante. Com certeza, com certeza. Ter pessoas que entendam e que apoiem também faz muita diferença. Então, uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Quando alguém chega e conta que tá grávida, não dá parabéns logo de cara, né? Perguntar como é que tá, como é que foi pra você, né? Porque às vezes pra ela vai, meu Deus, tá me dando parabéns, por quê? Né? Tanto que uma amiga minha de infância tá grávida, a gente cresceu junto desde pequenininho, e aí ela é minha advogada também, né? E eu tava resolvendo coisas com ela de contrato, numa ligação que ela tava fazendo uns contratos pra mim, e aí ela falou, amiga, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, conta, né? Eu tava preocupada. Falei, o que tá acontecendo? Daí ela pegou a fotinho do ultrassom, assim, me mostrou. Na hora eu não sabia se eu gritava, se eu ficava quieta, se eu comemorava. Eu falei, não, calma, eu vou esperar, né? Como boa psicóloga, eu vou esperar. É bem coisa... meu papel. Deixa eu raciocinar primeiro. Falei, não, tá, mas como que você tá? O que você tá achando? Ela falou, eu tô assimilando, não era planejado. A gente conversou e tal. Ela falou, não, mas eu tô feliz. Eu falei, ufa! Aí, posso gritar. Eu falei, não, então agora eu posso comemorar. Quando eu descobri do Gabi, né? Tipo, eu fiquei apavorada, assim, pensei, meu Deus, eu vou começar a faculdade, o que eu vou fazer? Vou ter que trancar? Não vai dar, não sei o quê. E aí o Diego do meu lado, assim, meio quieto, meio calma, amor, né? Aí eu liguei pra mãe, a mãe veio correndo, daí contei pra ela já, tipo, minutos depois. Aí a mãe foi me acalmando, assim, falou, não, filha, a gente vai dar um jeito, né? Fica tranquila. E aí, tá, como eu fui voltando, assim, né, pro meu eu, né, imaginando outro filho. Aí o Diego tava com um sorriso desse tamanho já, que tava segurando, assim. Todo mundo tinha que ter uma vovó Silva, eu acho que daí E na minha primeira gestação, eu tenho um amigo muito queridíssimo do coração, que é psicólogo, e foi bem a reação que ele teve, assim, né, que eu liguei pra ele, contei, aí ele, tá, a gente tá feliz? Sim, mas acho que é super importante, né, de respeitar. Sim. Porque o que eu vejo? Às vezes, se você chega de cara com, ai, meu Deus, parabéns, Ana. Às vezes isso vai reprimir o sentimento, às vezes vai reprimir, vai impedir que a mulher fale, não, mas eu não tô feliz, eu tô nervosa, não era isso que eu queria pra mim. Se até ela ficou feliz, como é que eu não vou ficar feliz? Exatamente, exatamente. E é super importante a gente olhar pra isso e também entender que o amor é construção. É uma coisa que eu sempre falo, assim, pras minhas pacientes, você não se apaixona por esbarrar na rua com ninguém, por ver ninguém a primeira vez. Você se apaixona porque você conversa, porque você tá junto, porque você pela convivência, porque você constrói essa relação. Com o bebê não é diferente, né? A maioria das mães vai se apaixonar pelo bebê depois que ele nasce, na convivência do dia a dia. Às vezes na gestação não brota esse amor todo que as pessoas falam e que esperam que ela tenha, né? E na verdade é até o oposto, né? Tipo, você fica, sei lá, às vezes o bebê tá chorando e por pério vem toda aquela coisa, você fica tipo, meu Deus, o que você quer de mim, sabe?
Porque é um serzinho que você não conhece, você ainda não conhece o jeito que ele gosta de dormir, né, a posição que ele gosta de mamar. Então você vai aprendendo, e conforme você vai aprendendo e vai fazendo alguma coisa que você vê que ele gosta, você já fica, né? Estamos se entendendo. Isso aí, filho. Tá fazendo as pazes, né? Se ajustando. É isso aí. E quando, né, a gestação é aceita, é planejada, né? Quando tá a família, todo mundo feliz, todo mundo ok. Qual que é o acompanhamento, assim, durante a gestação, as coisas que são importantes de ir elaborando, pensando no parto já? Tá. Quando tem essa gestação planejada, que tem uma aceitação, ainda assim essa mulher ela vai viver todo o processo da gestação, né? Ela vai passar por toda a oscilação de humor, ela vai passar por cada trimestre, pelas características de cada trimestre, né? Então a gente vai trabalhar, existem protocolos de atendimento do pré-natal psicológico que a gente vai trabalhar com essa mulher. Então no primeiro trimestre eu vou esperar que ela esteja mais ansiosa, que ela esteja mais preocupada com os primeiros exames, com ali ouvir o coração do bebê batendo, de ver o bebê na ultrassom, né, de saber que está grávida mesmo, o medo do aborto, né, até as 12 semanas. Então, são questões específicas. Então, eu vou trabalhar as emoções em cada trimestre da gestação. Então, vou trabalhar com ela a ansiedade, né? Porque ansiedade e estresse, a gente também tem uma questão importante. Ansiedade e estresse, quando muito elevados, existem riscos muito grandes para o desenvolvimento da gestação, né? De baixo peso, de nascimento prematuro, de aborto. Então, existem riscos reais, né? Por conta da emoção. Então, a gente vai trabalhar toda essa parte de ansiedade, de estresse, de manejo de ansiedade e estresse, dela identificar quais são os gatilhos que ela tem, dela trabalhar essa ansiedade, trabalhar esse estresse, de saber como lidar com isso para que isso não desequilibre, né? E aí dentro disso também a gente vai trabalhar com o pai, né? Preparar realmente para o papel de pai, para o papel de mãe, essa preparação para o parto, para a amamentação, para o puerpério, né? De trazer também para o real. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar também é o vínculo, né? Essa relação com o bebê que já começa desde a gestação. Então, desde organizar as coisinhas do bebê, desde montar quarto, escolher nome, conversar com o bebê na gestação, que é extremamente importante, né? Que já vai criando essa relação, esse vínculo. E até quando conversa com o bebê, é liberado hormônios e tal de prazer. Então, tem toda uma relação que o bebê já vai sentir acolhido, amado e que vai fazer toda a diferença. Então, são protocolos específicos aí dentro disso. A gente faz a avaliação, aplicação de testes para avaliar nível de ansiedade, para avaliar vínculo com o bebê, ensina várias técnicas para lidar com a ansiedade, para fortalecer vínculo, para ajudar no parto, no puerpério. Então, é um trabalho bem específico dentro disso e nem sempre o pré-natal psicológico ele não é considerado psicoterapia, né? Ele é um processo psicoeducacional. Então, ele é realmente focado nessa fase dentro desse objetivo de preparar e fortalecer emocionalmente para a maternidade e paternidade. Que legal, bem complexo, né? Não, vai bem além da psicoterapia. Bem além. Que legal. E a preparação para o parto em si, tem, né, tipo, medo do parto, ou talvez até, não sei se você já teve demandas, assim, de pós-parto, com relação a um parto traumático, coisas nesse sentido? Eu já tive no consultório, mas tive muito mais no hospital. No hospital, quando atendia gestação de alto risco, já teve vários casos assim de violência obstétrica, mas também, por exemplo, de gestantes que a gestação era do próprio pai. Então, que também são partos agressivos demais, né? E também, se a gente for contar, o parir um bebê morto também é extremamente agressivo, né? Então, são casos... vários casos em consultório é mais difícil de receber, assim, sabe? Mas já teve um caso em consultório também que o bebê nasceu morto e não permitiram a mãe ver esse bebê. Caramba. E isso é extremamente agressivo, é uma violência psicológica, né? Então, em consultório é mais difícil de chegar, mas quando chega são casos bem intensos, assim, de fazer episiotomia, de dar mais de 8 pontos que a mulher não consegue sentar, assim, às vezes por semana, sabe? Então, são casos bem intensos, assim, que a gente precisa realmente acolher, orientar, né? Mas realmente no hospital era mais comum. E por erro médico, assim, que o bebê falece, né? Por erro médico, como, tipo, lida com isso? É bem complicado. Bem complicado. Mas, assim... É muito comum nesses casos a gente ter a reação emocional da raiva, né? Então, é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de reação, de projetar
no médico a raiva do luto, né, de ter perdido o seu bebê. E aí é um processo bem delicado que a gente precisa... Confiava, né? Tipo, é o profissional, ele estudou pra isso, daí ele não foi capaz de, tipo, me Você devolveu entregou a vida do filho nas mãos do médico. E aconteceu uma fatalidade, assim, né? Então, é algo que tanto orientar essa paciente em relação aos seus direitos, porque ela tem direitos legais, né? Então, em relação a esse processo, tanto nesse caso, quanto de violência obstétrica, quanto em todos esses casos, mas também de acolher, sabe? Porque o permitir sentir, eu digo que é o chave no processo, assim, sabe? Porque essa mulher, ela precisa poder falar. Ela dá vazão para tudo aquilo que vem, né? Ela precisa poder chorar, ela precisa poder gritar se ela precisar, ela precisa poder socar um travesseiro ali se ela precisar, mas ela precisa pôr para fora, né? E se ela precisar falar 1 ano, 2 anos do filho toda a sessão, como já aconteceu, vai falar, porque precisa desse tempo para elaborar. Então, o acolher, sabe, que aí eu acho que vai ajudando a se organizar emocionalmente, conforme a gente organiza o sentimento, sente, coloca para fora, vai organizando o sentimento dentro, isso vai ajudando a pensar, vai ajudando a pensar no que fazer. Então, por isso que é importante, assim, às vezes não agir no impulso, sabe? De, eu vou processar, vou matar esse médico. Não. Calma. Vamos olhar para isso. O que é possível fazer? O que cabe fazer? É o sentimento? É a vontade mesmo? É só o sentimento, né? E ajudar a esclarecer também todo esse processo. E erro médico, é importante falar que tem uma variável muito grande, né? Porque entra em questões da saúde da mulher, né? Porque a gente é um ser complexo, então tem várias coisas. Tem questões das escolhas que ela fez, tipo, eu quero anestesia, eu quero tal procedimento, eu quero isso, quero aquilo. Então, tem várias coisas que às vezes, no calor do momento, ela também não vai conseguir perceber, né? Mas e aí, se permitindo passar por tudo isso e sentir, vai ter mais clareza, né? Depois para tomar decisões, para, né, tentar seguir a vida, né? Não deve ser algo fácil. E por isso que é importante a mulher estar muito bem orientada, né? Orientada dos riscos, orientada dos seus direitos e que seja respeitada dentro disso. Porque infelizmente, ninguém está livre de uma fatalidade, né? Mas a importância de estar bem orientada e segura, eu acho que é algo que, até para a própria pessoa, para o processo de luto dela, ajuda um pouco. Não que resolva, né? Mas ajuda pelo menos um pouco. E quando a mulher passa pelo puerpério, né? Que o bebê nasceu, tudo aquela demanda, né? 24 horas por dia. O que é esperado, assim, até que ponto que é o fase do puerpério, até que ponto a gente começa a falar em depressão pós-parto, qual que é o limite? Bem importante isso. O puerpério emocional, ele funciona muito diferente do puerpério fisiológico, né? A gente fala que o puerpério emocional, ele vai até os 2 anos de vida do bebê, até os primeiros 2 anos. Então, nesse meio tempo, pode acontecer uma depressão pós-parto tardia, então a gente precisa estar muito atento. E o puerpério é esperado nesses primeiros 15, 20 dias, até 45 dias, essa oscilação de humor, né? Então, que a gente conhece como baby blues, né? O baby blues, ele atinge até 80% das mulheres. Então, é algo muito comum de vivenciar, que faz parte da rotina da maioria das mães nessa fase. E o baby blues, ele vai trazer realmente essa oscilação de humor. Às vezes tá feliz, às vezes tá triste, às vezes tá pensando aonde que eu fui amarrar meu burrinho, né? Onde que devolve essa criança? Cadê a mãe dessa criança? Né? E às vezes tá morrendo de amores pelo bebê e ama ser mãe, é a melhor coisa que fez na vida, né? E aí às vezes tá chorando, não sabe nem explicar o porquê que tá chorando, ela só tá chorando, né? Então, toda essa oscilação, assim, ela é muito comum no baby blues, né? E também a irritabilidade, às vezes o cansaço, às vezes a indisposição, é muito comum. O que é diferente da depressão pós-parto, tá? Tanto a intensidade dos sintomas, quanto questão de tratamento, conexão com o bebê. Então, no baby blues, ela vai sentir tudo isso, mas ela vai amar cuidar do filho dela. Ela vai estar ali acabada, com o sono, destruída da rotina, do cansaço, mas ela vai cuidar do filho dela. Se chorar, ela vai pegar, ela vai acolher, ela vai amamentar. Se estiver cansada, ela vai dar para alguém, mas não porque ela não consegue, né? E eu acho que essa é a principal diferença que a gente tem da depressão pós-parto. Na depressão pós-parto, a mulher tem dificuldade de se conectar
com esse bebê, de cuidar desse bebê. Então, tem dificuldade de amamentar, tem dificuldade de ouvir o choro, tem dificuldade de acolher. Então, é algo que é muito mais intenso, né? E aí, esses sintomas também são mais intensos. Então, é uma tristeza que não passa em nenhum momento do dia, é uma tristeza que permanece com ela praticamente o dia todo, todos os dias da semana, que não tem uma melhora, a gente não enxerga uma melhora, né, nessa tristeza, nessa indisposição. Aí tem o isolamento social, não quer ter contato com pessoas, insônia. Então, mesmo cansada, com sono, o bebê dormindo, não consegue dormir em nenhum momento, né? Tem essa dificuldade muito grande, então é essa intensidade. E aí, a depressão pós-parto, a gente precisa de pelo menos 30 dias para conseguir diagnosticar, né? Então, são 2 semanas sem melhoras de sintoma para conseguir diagnosticar. E aí, sim, a gente precisa de um tratamento, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque aí não se resolve apenas com psicoterapia. A gente precisa de uma intervenção mais séria. Diferente do baby blues, que não precisa de medicação, né? Só o apoio da família. Às vezes, a família ficar com o bebê para essa mãe dormir, ajudar em casa, ou ter esse suporte, às vezes já é suficiente. E conforme essa rotina vai adaptando, ela vai conhecendo esse bebê, o baby blues ele vai normalizando também normalmente. É uma montanha-russa, né? Então, se tem altos e baixos, tá tudo ok. O que não pode é ficar só no baixo. Exatamente, exatamente. E em relação a... Esqueci a pergunta agora. Quais são, tipo, os mitos, assim, mais comuns sobre o puerpério que tu gostaria de desmistificar, assim, tipo, que tu, se tu poderia tirar, assim, do mundo, tu tiraria? Tá, nossa, eu amo falar isso. Mas eu acho que primeira coisa é esse amor maluco pelo bebê, sabe? Porque aí tem aquela ideia, né, de que o bebê nasceu, ela vai morrer de amores, ela vai chorar, ela vai estar completamente apaixonada. E não é assim com toda mãe, né? Tem mães que olham pro bebê e falam, meu Deus, é meu, e agora? Né? Como tem mães também que sentem vontade de deixar o bebê no hospital e ir para casa, tá? Não conheço. Aproveitar a dormida. Deixa eu descansar um pouco, só preciso de uma noite de sono. Então, acho que esse amor, esse mito desse amor incondicional, esse instinto materno também, é algo que a gente precisa quebrar, sabe? Que, claro, existem mães que vão sentir super esse amor, que vão se emocionar, mas não é todas. E tá tudo bem. É, porque ao longo da vida, né, tipo, é normal as mães brigar com a gente brigar com ela. Não é amor a vida inteira. Sim, acho que nenhuma relação na vida é só amor, né? Com nada. Nem com bichinho de estimação, nem com namorado, nem com mãe, nem com pai, nem com ninguém, né? Russa, como a Natália falou. Vai ter altos, baixos, só não pode sempre ficar no baixo. É, né? Porque ele nasceu e agora vai ser só, tipo, 100% amor nele. Exatamente, exatamente. E outra coisa que é outro mito que eu vejo, que eu acho que é super importante falar também, é que tem aquela ideia, assim, meio que cultural, meio que debaixo do pano, assim, de que uma boa mãe no puerpério é aquela que tá sem tomar banho, sem comer, descabelada, fedida. O filho tá lindo, maravilhoso, mas ela tá ali, ó, destruída. Como se isso fosse um sinônimo de boa mãe. Não, gente, isso é sinônimo de uma mãe sobrecarregada, não de uma mãe boa, feliz, entendeu? Ela só precisa de um abraço naquele momento. Exatamente. Sentar e comer uma refeição quente, né? E dizer, pode dormir. Eu fico com ele essa noite. Só precisa respirar. Vai dormir um pouquinho, eu fico com ele. Então, a gente precisa quebrar esse mito. Quando a gente vê uma mãe que tá maquiada, tá com o cabelo arrumadinho, limpo, tá bem vestida, cara, isso é o máximo. No meio de toda essa turbulência, ela tá conseguindo se arrumar e olhar pra ela. Isso é sensacional, sabe? Sim, quantas vezes, tipo, por exemplo, nos books, tipo, de RN, né? Aí o bebê tá lá, tipo, lá todo com as roupas, melhores roupinhas, e a mãe, tipo, nossa, acabada. Sim, e claro que dentro disso existem vários fatores, né, gente? A gente não pode negar que uma rede de apoio presente faz toda a diferença. Né? Então é diferente uma mãe que não tem nenhuma rede de apoio, que é ela para cuidar desse bebê, de uma mãe que tem uma rede de apoio super presente, que tem alguém que fica com o bebê para ela fazer uma unha, para ela ir voltar para academia,
né? Então, é diferente, a gente precisa reconhecer. Mas o quanto também é possível, sabe, de fazer o mínimo que seja. Às vezes você não vai conseguir sair para fazer tua unha, mas às vezes você vai conseguir colocar um brinco, às vezes você vai conseguir, sei lá, tomar um banho um pouquinho mais demorado que seja, e começar aos poucos, isso vai facilitando. Então, eu vejo que esses mitos são muito comuns e que a gente precisa trazer, sabe? Outra coisa também, que só é boa mãe quem amamenta, né? A gente sabe. Isso é bem comum, né? É muito comum. A gente sabe que biologicamente é mais saudável amamentar. A gente sabe disso, que é mais saudável para a mãe, para o bebê, tudo. Mas Agora, ainda que, tipo, agora as influencers estão, tipo, criando, né, esse tabu, que, tipo, às vezes a criança tem intolerância à lactose ali, por exemplo, daí não pode. Ou alergia, né, à proteína do leite. Daí não tem como a mãe vai ficar amamentando a criança, né? Daí eu acho que elas estão meio que quebrando isso, conseguindo, sabe? Que antigamente ninguém postava, né? Tipo, ai, que horror, ela não amamenta o filho porque não gosta. É que, na verdade, veio, tipo, um movimento todo histórico, assim, né? Tipo, no início, toda aquela teoria de que o leite era fraco, de que precisava suplementar, de... Enfim, também outras coisas, né? Relacionadas à amamentação, de que não, que o bebê nasce mamando, que é natural, e não é. Amamentar pode ser doloroso, pode sangrar. E aí veio um momento... um movimento meio contra isso para incentivar a amamentação, dizer, não, o legal é amamentar é ótimo, faz muito bem. E aí a galera ficou muito presa nisso, sem entender que existem casos, e existem outros casos, né? Então, beleza, a amamentação é o mais recomendado, mas tem outras variáveis ali que podem interferir. Não tem como, se não até a questão psicológica. Tá fazendo mal pro bebê. No meu caso, teve, né, ali um turbilhão de coisas psicológicas, teve muita coisa que eu tive que lidar e eu não consegui. E não foi por, tipo, não querer. Eu colocava ele sugar, eu fazia tudo o que o protocolo diz e, tipo, o leite começou a sumir, simplesmente, e não voltou mais. E é uma coisa que eu vejo muito, sabe? Todas as mães que eu acompanhei até agora, que não conseguiram amamentar, não é porque não é esforçada, porque não tem falta de vontade, porque não é dedicado o suficiente. É porque chegou no limite do limite do limite. Né? Então, a gente precisa reconhecer isso. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo que você falou, né? De a PLV. Ou essa mãe restringe 100% da alimentação dela e continua amamentando, que aí a gente tem uma outra questão para a mulher, né? Ou ela vai abrir mão da amamentação. Então, o quanto é um aspecto muito intenso e muito doloroso que às vezes a mulher passa meses, anos em terapia para ela entender que ela não é menos mãe porque ela não amamentou. Então também é um tabu que é muito importante. Fica, né? Porque geralmente as mães emagrecem muito, né? Quando restringe isso. Sim, também é outro ponto, né, que vai influenciar na autoestima, na relação dela com o bebê. Então, é uma coisa que vai destrinchar. Então, sim, a gente vai apoiar a amamentação, é o mais saudável, a gente vai incentivar que essa mãe vá o máximo que ela conseguir. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes, né, eu gosto de trazer a realidade. Então, pode ser difícil? Pode. Não vou chegar para você e dizer que é a coisa mais linda do mundo, você vai pôr para mamar e vai sair lindo, né? Mas eu falo, tem uma consultora de amamentação. Se você conseguir, tenha, porque é um bom investimento. É a pessoa que vai estar ali, vai te ajudar quando tiver difícil. Né? Claro que existem casos que o bebê vai sair mamando, tudo certo, mas são mínimos. Né? Então, o quanto também a gente precisa apoiar e orientar, mas a gente precisa acolher. Né? Eu não posso pegar essa mãe com um bebê recém-nascido, tentando amamentar, tentando entender o que é ser mãe, e ainda apedrejar ela por causa disso, sabe? E tu sente já, assim, nas tuas pacientes, né, que você acompanhou por todo esse período, assim, de se reencontrar, sabe, de se sentir eu de novo, depois da maternidade, que é super comum, né, essa perda de identidade. Sim. Você sente que quando ela chega nesse momento que ela volta a se sentir ela mesma, ela se torna uma melhor mãe? Ou... Com certeza. Com certeza. É uma nova identidade, assim, né? Eu digo que elas são uma pessoa antes de ser mãe, e depois de ser mãe, elas vão se descobrir como uma nova pessoa. Mas o que eu vejo? Quando essa mulher ela já faz o acompanhamento, esse processo é mais rápido. Sabe? Então, se ela já vem de um pré-natal psicológico, se ela já vem de uma psicoterapia, esse processo de se encontrar é mais rápido. Mas é muito melhor a relação com o bebê quando ela tá bem com ela mesma. Né? É a mesma coisa se a gente pensar, como é que eu vou cuidar de outra pessoa se eu tô destruída?
emocionalmente, fisicamente cansada, qual vai ser a qualidade do cuidado que eu tô dando para essa pessoa, né? Então, qual vai ser a qualidade do cuidado com o bebê se eu não tô bem? Né? Então, faz muita diferença. E quando a gente pensa, né, até no desenvolvimento da infância mesmo, esse bebê, ele vai ter bases ali nessa relação com a mãe, ele vai ter bases de desenvolvimento da personalidade, de relação com ele mesmo e com as outras pessoas, que começa nessa primeira infância. Então, são bases de relação que ele vai levar para a vida inteira, que lá quando for adulto, ele vai se relacionar com as pessoas e com ele mesmo, através dessas bases também que ele construiu lá na primeira infância. Então, ter uma mãe que está bem consigo mesma, que está bem emocionalmente, que se conhece, que se ama, que reconhece os seus defeitos, que não ama tudo na maternidade, mas sabe que está tudo bem não amar tudo na maternidade e que está bem com ela, torna tudo mais leve, né? É mais fácil de amar, é mais fácil de corrigir, é mais fácil de cuidar. E cria uma referência ali para a criança. Na verdade, o filho já sai de um ponto mais para frente, né? Sim. Quando tem os pais mais resolvidos, assim. Sim, com certeza. Com certeza. Essa questão da maternidade é muito importante. É uma função bem especial, assim. Eu sempre digo, né? Tipo, mãe é mãe, né? Tudo, né? E a gente fica muito feliz com a tua participação. Foi bem enriquecedora a conversa. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, a gente agradece a tua disposição. Imagina. Não deixem de seguir a Jéssica no Instagram. É Sim, @Jéssica Jéssica Gribler, né? Jéssica Gribler. E sigam também o nosso podcast, @saudedelas.podcast. E amanhã, né, na sexta-feira, a gente vai ter outro episódio, que a gente vai entrevistar a doutora Marcela Brolini, que ela é residente em ginecologia e obstetrícia no Hospital ali de São Lucas, aqui em Pato Branco, e também sobre outras áreas da saúde feminina. É isso, obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima.